Olá, queridos, graça e paz, estamos aqui de volta. Eu quero desejar que Deus te abençoe, que Deus guarde a tua vida no dia de hoje, tudo que você for fazer seja uma bênção, onde você colocar as mãos, que você seja abençoado, onde você colocar os pés, que aquele ambiente venha mudar, tá bom? Através da presença de Deus na tua vida. Então a gente está aqui para dar continuidade a esse tema, né? Declarado justo. A gente já falou algumas coisas aqui, né? Que saiu aqui desse texto, né? De 2 Coríntios 5:21, nova versão transformadora. Pois Deus fez de Cristo, aquele que nunca pecou, a oferta por nosso pecado, e nós fomos declarados justos, ponto final. E você precisa entender isso não com a tua cabeça, você precisa receber e crer pela fé, porque com a cabeça a gente não entende muita coisa. Então era isso que a gente estava falando, não é verdade? Depois a gente falou aqui sobre Efésios 6,14, que fala que a justiça de Deus é essa couraça que a gente tem que vestir, algo que a gente tem que pegar e tomar posse, vestir e colocar, para que outras verdades poderosas da palavra de Deus estejam guardadas, bem protegidas. A gente falou isso, a justiça de Deus é uma couraça usada para que várias outras verdades espirituais sejam protegidas. Eu falei com você aqui sobre alguns textos, né? O meu justo viverá pela fé. E se eu não me vejo como justo? Não tenho como viver pela fé, entre outras coisas, né? Que a gente tratou aqui, muito importante. Se você ainda não assistiu os outros vídeos, você está chegando agora aqui, já tem 2 vídeos gravados, volta lá na nossa playlist, procura, né, de maneira que você possa compreender, tá bom, queridos, tudo que está acontecendo. Então, a gente vai precisar entender, né, que essa questão da justiça de Deus é algo que está atrelado à doutrina da substituição. Então, não é porque eu sou bonzinho, não é porque eu sou bonitinho, é porque Jesus se tornou pecado no nosso lugar. Eu não sou absolvido, eu não fui declarado justo, inocentado, né? Porque Deus passou a mão na minha cabeça. Não, alguém foi castigado no meu lugar. Alguém pagou o preço por causa do meu pecado, né? E por causa do nosso pecado. E é isso que está escrito aqui, ó, em Isaías 53:8, parte A. Com julgamento opressivo, ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Olha só que texto maravilhoso, querido. O capítulo 53 do livro de Isaías, eu sou apaixonado por ele, porque é conhecido como o capítulo da redenção. Ali você vai ler o capítulo 53, se eu não me engano são só 12 versículos, e você vai ver toda a obra da substituição, porque ele levou as nossas, porque ele foi feito no nosso lugar, né? E no verso 8 chega a dizer isso aí, ó. Jesus, ele foi julgado e condenado. Olha só, então o inocente, o justo, foi condenado como pecador. E por quê? Para que o pecador pudesse ser considerado justo. Você está vendo como é uma troca maravilhosa? A doutrina da substituição. Então, quando eu olho para a cruz, quando eu olho para o julgamento de Cristo, eu preciso entender que eu fui pregado nela junto com ele. Ele estava lá no meu lugar, não é verdade? E aí, quando eu me vejo assim, eu vou entender que eu sou chamado de justo, sou declarado justo, não porque eu sou bonzinho, não tem a ver com o que eu faço, mas porque Jesus foi castigado no nosso lugar. Então, é como se eu pudesse te explicar, é o seguinte: espiritualmente, nós fomos levados ao tribunal. E lá, né, tinha lá o nosso advogado de defesa, tinha o promotor de acusação, tinha o juiz, que é Deus, né? E ali foi colocado todos os nossos erros, o promotor trouxe à tona tudo que a gente fez de errado, né? Tudo que a gente praticou, e o nosso advogado nos justificou, nos defendeu. Porque quando a gente olha, por exemplo, um advogado criminalista, né, que ele vai defender o seu cliente, ele começa a tentar justificar as atitudes daquele cliente. Não, ele fez, não foi bem isso, né? Não foi bem assim e tal, a motivação era outra, não foi assim que aconteceu e tal, e aí ele tenta justificar as atitudes do cliente, mas o nosso advogado, ele não fez isso não. O nosso advogado, ele não justificou as nossas atitudes, o nosso advogado nos justificou, né? Porque ele chegou e é o seguinte, olha só, realmente eles fizeram sim, realmente errou sim, realmente o pecado foi cometido, mas sabe o que acontece? Eu fui condenado no lugar deles. Que maravilha! Então, se eu fui condenado, eles estão justificados. É basicamente isso, não tem a ver com o que a gente faz. É o que eu coloquei aqui para você entender, ó. Somos justiça de Deus não por aquilo que fazemos,
mas por aquilo que Jesus fez por nós. Ele foi condenado, foi massacrado no nosso lugar, para que nós pudéssemos receber pela fé essa justiça de Deus, que é um dom. A justiça de Deus ela é um dom que nós recebemos pela graça e tomamos posse pela fé. Tá bom, queridos? Então eu vou repetir isso aqui muitas vezes, para que você entenda que não tem a ver com o que você faz, mas tem a ver com aquilo que Jesus fez por nós. Tá bom? Fica com essa verdade no teu coração. Deixa aí o teu like, deixa o teu comentário, deixa a tua dúvida, que a gente vai ter prazer em te responder. Tá bom? E que Deus te abençoe no nome poderoso de Jesus.